na aula passada, nós terminamos aquela primeira parte da disciplina que trata sobre teoria geral dos procedimentos especiais. E começamos a segunda parte da disciplina, que é a análise, que consiste na análise dos procedimentos especiais fora do CPC. E aí começamos a tratar do microsistema dos juizados especiais. Os senhores devem se lembrar que quando se fala em juizado especial, não tem apenas uma lei. Nós temos 3 leis, 3 tipos de juizados especiais, a depender da qualidade da pessoa, da qualificação da pessoa, especialmente do sujeito passivo, né? Então, vamos de trás para frente. A Lei 12.153, isso eu já coloquei na aula passada. Lei 12.153 de 2009 trata do juizado especial da fazenda pública, quando você tem como sujeito passivo estados, membros e municípios, suas autarquias. Em 2001, a Lei 10.259, 10.259 de 2001, já tinha criado o JEF, Juizado Especial Federal, para as causas em que há como passivo a União, suas autarquias. E a lei básica, a lei de regência, é a Lei 9.099 de 95, que é quando não tem como sujeito passivo nenhum desses outros modalidades, e nós vamos aprofundar essa questão das partes nos juizados distintos. Então, a princípio, no juizado especial civil, você não pode ter como demandado, como réu, no polo passivo, a União, Estado membro e município e suas autarquias. Administração direta e indireta. Nós veremos que tem outras restrições, não apenas essa. Por isso que eu disse a princípio, tá? Mas nós vamos ter um tópico aqui que vai tratar das partes nos juizados. Então, nós temos um microsistema de leis, essas 3 leis, que tratam sobre os juizados especiais. Quero recordar com vocês a relação dos juizados especiais com o princípio do acesso à justiça, né? O acesso à justiça substancial, a eliminação de óbices para permitir, para facilitar o acesso à justiça. A principal razão de criação dos juizados foi justamente essa aproximação do sistema de prestação de justiça com certos tipos de sujeitos que tinham maiores dificuldades para ir a juízo, na justiça convencional, na justiça formal. E aí nós podemos citar 2 itens que são importantes. O primeiro é a adequação procedimental, né? E tudo isso dentro do acesso à justiça e dentro daquele projeto Florença. Mas uma das ondas renovatórias era a criação de procedimentos especiais. E aí, uma das razões de criação do juizado especial se deu justamente para o julgamento de pequenas causas, que é inclusive o próximo tópico que nós veremos já já. Estou aqui fazendo aquela introdução para a galera que vai chegando aí. Então, além desse aspecto procedimental, a criação de um procedimento simplificado para causas mais simplificadas, além dessa razão, nós temos também a razão econômica, a eliminação do óbice econômico. Tá? Então, nós veremos lá que nós temos, nós já vimos, na verdade, que quanto às despesas processuais no juizado especial, no primeiro grau de jurisdição, nos juizados especiais, é absolutamente gratuito, nem precisa pedir gratuidade de justiça, mas se você precisar atuar em grau recursal, você pode pedir gratuidade de justiça, também tem gratuidade de justiça nos juizados, aí a depender da situação você vai ter que comprovar a capacidade econômica ou não. Até comentamos na aula passada que a prática no Rio de Janeiro é pedir sempre. E nós temos também a questão da desnecessidade de advogado, que vai ser um tópico também
dentro do capítulo, dentro do item das partes que eu vou falar com vocês. Mas, desnecessidade de constituir um advogado, ou seja, você atribuir capacidade postulatória à parte, sem advogado, é um fundamento, mesmo que indireto, de redução dos custos do processo. Porque um dos custos, nós falamos disso nas aulas que antecederam, um dos custos que atrapalha, que afasta o jurisdicionado hipossuficiente do judiciário, é a atuação de advogado, né? Não apenas as custas processuais, mas também a contratação de um advogado. E aqui no juizado não precisa até certo limite, né? Nós falaremos isso separadamente, mas no juizado especial cível, que é o da Lei 9.099 de 95, para causas até 20 salários mínimos, você não precisa constituir advogado. Nos outros juizados é um pouco distinto, é maior a liberdade, lá é até 60 salários mínimos, mas nós vamos voltar ao advogado no item próprio das partes. Tá? Então está feito aí um apanhado geral que nós vimos sobre juizados na aula passada, que é um microsistema, não existe apenas um juizado, e que há uma relação clara com o acesso à justiça, da forma como nós falamos aqui, resumidamente, nesses 5 minutos, desde quando começamos a expor. E aí vamos começar o tópico de hoje, né? Vamos justificar a nossa presença aqui, vamos ver coisa nova naturalmente. Eu quero ver com os senhores a evolução histórica dos juizados. É claro que a parte histórica tem uma importância para a construção do pensamento no presente, né? Da importância de estudar o passado para você moldar o pensamento e o modo de se encarar o presente. Eu tenho uma posição, e não sou o único, tem muitos em sede doutrinária que entendem dessa forma, mas eu tenho a percepção, e vou procurar demonstrar isso para vocês, que não era para ter apenas um tipo de juizado. Nós temos 3 modalidades de juizado quanto à pessoa, né? Eu destaquei isso para vocês. Juizado especial da Fazenda Pública, Estados, membros e município. Juizado especial federal, União. Juizado especial civil, que não tenha nenhum desses sujeitos. Vejam que aqui a classificação se dá quanto aos sujeitos. Me parece, e nessa evolução histórica eu vou tentar mostrar isso para vocês, que a intenção do legislador, inclusive do constituinte, era a de que nós tivéssemos 2 tipos de juizados distintos quanto ao objeto, quanto à matéria. E não foi a forma como se deu. Nós temos um juizado apenas e a sua divisão quanto às pessoas. Vamos lá, vou explicar, acho que vai ficar mais claro. Nós tínhamos uma primeira lei, vou botar aqui, tem uma primeira lei, que era a Lei 7244 de 84. A Lei 7244 de 84, ela disciplinava, vai aparecer aí para vocês, olha, os juizados especiais de pequenas causas. Os senhores já devem ter ouvido alguma parte ou alguém com quem tenham falado, especialmente os mais velhinhos, que eles falam assim, vou lá nas pequenas causas, vou lá nos juizados de pequenas causas. E nós vimos que o nome é juizado especial cível, né? Agora. Mas tem uma razão de dizer para a pessoa falar isso. Daí que é importante você entender e saber a evolução histórica. Porque já foi. Ela está desatualizada, ela não está falando a besteira de toda a ordem.
ela está desatualizada, vamos assim dizer. Ela não sabe que não é mais juizado de pequenas causas. Mas realmente já foi. Então, quem fala de juizados especiais de pequenas causas, muito provavelmente teve contato com esse tipo de juizado antes, portanto, da lei de 95. Veja, os juizados especiais atuais são regidos pela lei 9.099 de 95. Então, quer dizer que antes de 95 ou até 95, era esta lei que prevalecia. Então, esse é o nosso primeiro marco histórico que eu quero ver com vocês. Essa lei 72444, ela foi inspirada, e isso constou, inclusive, do projeto, da mensagem do projeto desta lei. Ela foi inspirada no Small Claims Courts, os juizados de pequenas causas pequenas, nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Nova York. Tá? Essas, tanto as Small Claims Courts quanto os juizados de pequenas causas, eles se inspiraram no projeto Florença, no acesso à justiça da forma como nós vimos, especialmente na parte que diz que nós devemos ter um procedimento para cada tipo de complexidade jurídica, vamos assim dizer. Então, small claim court, causas pequenas, que nós traduzimos como pequenas causas, né? Então, o que se considerava pequenas causas ali no âmbito de 84? Causas de até 20 salários mínimos. Causas de até 20 salários mínimos. Esse era o critério, era a hipótese de cabimento das causas em 84. E tenho a lhes dizer que foi um sucesso, né? Os juizados de pequenas causas, eles conseguiram um sucesso arrebatador, que a sua finalidade, que era aproximar o sistema público de prestação de justiça daqueles que não conseguiam ir para o judiciário tradicional, formal, esse objetivo foi alcançado. Então, era muito bem visto o juizado de pequenas causas. Tá? Foi um sucesso, portanto. O próximo marco teórico é a Constituição Federal de 88. Percebam que um é de 84, o outro é de 88. Então, estamos seguindo aqui uma ordem mínima que seja. Eu não tinha aberto aqui a Constituição, deixa eu pegar a Constituição. Aí, o que eu quero que os senhores percebam, vejam, esta lei, que eu mencionei para vocês ainda agora, ela não está produzindo efeitos. Então, ela está ali realmente apenas para fins de compreensão. Agora, o que eu vou passar a colocar aqui para os senhores é norma vigente, né? Então, não tem apenas aspecto histórico. O que é exclusivamente histórico é a Lei 7244 de 84, mas ela tem uma importância relevantíssima para a compreensão do fenômeno. Então, vejam, o artigo 24, inciso 10 da Constituição Federal de 88, ele prevê que é a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre a criação, o funcionamento e o processo do juizado de pequenas causas. Então, cada Estado que vai disciplinar se vai criar ou não. A Constituição não impôs. Já tinha uma lei, que era a Lei de 84, e era o juizado de pequenas causas. Vejam que a Constituição, no inciso 10, não fala juizado especial civil, fala juizado de pequenas causas. Porque o Constituinte está olhando para a Lei 7244, que foi um sucesso,
E está falando assim, olha, estados, quem quiser pode disciplinar isso aí. A criação, o funcionamento e o processo. Esse processo ali é processo no sentido de procedimento, tá? Porque os senhores devem se lembrar da aula de TGP1, nós vimos que legislar sobre o processo é competência privativa da União. Então, só a lei federal pode legislar sobre o processo. Só que nos incisos, isso no 22.1, tá? Competência privativa da União legislar sobre o processo. 22.1. No inciso 20, no artigo 24, incisos 10 e 11, vou botar o 11 aqui só por curiosidade. Fala que a União, Estados e municípios, União, Estados e Distrito Federal podem legislar sobre, lá, o inciso 11, procedimento em matéria processual. Então, aquele processo ali em cima significa, processo nos juizados, significa um modo de concretização, um modo de implementação de uma norma do direito federal, tá? Então, vamos voltar lá ao inciso 10, que é o que nos interessa. O 11 está ali só para lembrar a TGP1. Os estados e o Distrito Federal poderiam criar, no seu âmbito territorial, o juizado especial de pequenas causas. O modo como iria funcionamento, horário de abertura, por exemplo, horário de fechamento, o funcionamento e o processo, o procedimento no juizado, como é que se vai cumprir as determinações, porque a norma de regência era a Lei 7244 de 84. Tá? Então, esse dispositivo 24, inciso 10, me parece muito claro no sentido de manutenção da lei dos juizados de pequenas causas, e cada um dos estados deveria decidir se iria implementá-los ou não. Claro, o estado que já tivesse implementado já estava cumprido. Ali foi apenas um conclame do Constituinte aos estados para que decidam se vão implementar ou não. Mas não para por aí. A Constituição não parou por aí. A Constituição tem um outro dispositivo lá na frente, dando um salto na Constituição, que trata sobre juizados. Eu quero botar aqui primeiro só o caput do artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão. Percebam essa distinção de tratamento entre o 24 e o 98. O 24 estava se referindo a uma lei que já existia, a um sistema judiciário que já existia, que eram os juizados de pequenas causas. Então ele apenas falou, quem quiser vai criar isso aí. Porque já existe, na verdade. Vão disciplinar a forma de criação, forma de funcionamento e o procedimento, processo como procedimento nesses juizados. Mas olha o 98. A União e os estados criarão. Criarão do verbo não existe. Aqui é novidade. Não existe. Não existia, né? Em 88. E aí o inciso primeiro, que prevê o que eles podem criar. Não, o que eles devem criar, né? Que foi impositivo, né? Criarão. O que eles devem criar? União e estados. Juizados especiais. Não mais de pequenas causas. Juizados especiais. Providos por juízes togados. Ou togados e leigos. Falaremos disso. Competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de... Olha, que me interessa isso aqui, ó, de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo mediante procedimento oral e sumaríssimo, permitido nas hipóteses previstas em lei a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. O que me interessa é a criação de juizados especiais para
causas cíveis de menor complexidade. Causa cível de menor complexidade não é sinônimo de pequenas causas. Então é isso que nós devemos entender aqui. Compreender essa evolução histórica para que nós possamos diferenciar os critérios determinadores da competência do juizado. Percebam que eu fiz menção a uma lei que não está mais vigente, Lei 7244/84, que tratava dos juizados de pequenas causas. E fiz menção a dois dispositivos da Constituição, esses dois vigentes. Artigo 24, inciso 10, que fala em pequenas causas. Artigo 98, inciso 1º, que faz menção a causas cíveis de menor complexidade. Eles não são a mesma coisa, são distintos. Porque pequenas causas refere-se a um critério econômico. As pequenas causas é um critério econômico. Fiz menção que lá em 84 eram 20 salários mínimos. E nós veremos que com a Lei 9.099, isso pula para 40 salários mínimos. E nas outras leis, 60 salários mínimos. Nós vamos falar sobre isso separadamente adiante. Mas causas cíveis de menor complexidade, o critério não é econômico. O critério é material. É a matéria. Vou botar assim, critério a partir da matéria discutida. Espera aí que entrou um pop-up aqui na frente. Nossa, escrevi tudo errado. Agora foi. Causas cíveis de menor complexidade, o critério não é econômico. O critério não é o valor da causa. O critério é a matéria discutida. E percebam bem, pode ter uma matéria discutida cujo valor seja inferior a um limite estabelecido, inferior a 60 salários mínimos, inferior a 40 salários mínimos, inferior a 20 salários mínimos. Pouco importa o limite. Mas a matéria discutida seja muito complexa, em que pese o valor ser baixo. Então, por exemplo, exemplo clássico, ação de interdição. Na ação de interdição, quando você vai mudar a capacidade de uma pessoa, ela vai deixar de ser capaz, vai passar a ser incapaz, vai precisar da nomeação de um tutor, de um curador. Isso não é algo simples. Mas isso não tem. A Edivana está falando, é uma questão de análise do caso e do contexto. Em alguns casos, sim, Edivana, mas em outros, você consegue perceber isso até antecipadamente em relação aos casos. Nesse exemplo que eu estou dando, essa hipótese que eu estou dando aqui, por exemplo, o valor da causa, em primeiro lugar, não tem valor da causa, nós vimos isso no período passado, o artigo 319, inciso 6º, inciso 5º, determina que se atribua o valor da causa para toda causa. E aí os artigos 282, 283, 284 prevêem isso, que toda causa deve ter um valor, ainda que não tenha conteúdo econômico aferível. Então, quando você pede a interdição de alguém, pode ser que não tenha valor nenhum. Qual é o valor do louco no mercado? Eu costumo brincar com isso, né? Então, você atribui um valor qualquer. Em geral, as pessoas colocam lá, dá-se à causa o valor de R$1.000. Atribuiu-se um valor à causa. R$1.000. R$1.000 é abaixo de 20 salários mínimos, é abaixo de 40. Então, no critério econômico, ela é uma pequena causa. Só que não é a complexidade jurídica que traz por trás da afirmação de alguém como louco, ou não como qualquer louco politicamente incorreto, né? Mas como qualquer tipo de enfermidade mental, é algo que vai demandar uma elevada carga de análise probatória,
uma discussão séria do ponto de vista não apenas jurídico, né? Então é algo complexo, ok? Em compensação, o oposto também é verdadeiro. Nós podemos ter causa milionária, causas que envolvam uma elevada quantia e que seja simples, juridicamente dizendo, que não haja complexidade jurídica, em que pese o elevado valor econômico. Eu também costumo apresentar os mesmos exemplos, que me parece ser aqui elementar. Tá? Você imagina que um Fusca colida com uma Brasília. Essa causa pode ir para o sistema dos juizados? A resposta muito provavelmente será sim. E aí será assim por duas razões. Primeiro que um dano provocado por um acidente leve, vamos assim dizer, arrancou o retrovisor, quebrou um farol, arranhou a lataria, envolvendo esses veículos que têm baixo valor econômico, baixo valor de mercado, não vai passar de 40 salários mínimos, muito provavelmente, muito provavelmente. Mas em que pese o valor, a complexidade da questão discutida, a complexidade da questão, acidente de trânsito, é algo simples. Não dá trabalho. Vai analisar ali a regra de trânsito, umas provas simples. Não tem complexidade jurídica. Causas cíveis de menor complexidade. É isso, uma causa cível com pouca complexidade jurídica. Saber quem tem que reparar danos provocados por um acidente de trânsito. Agora, muda parcialmente esse exemplo do acidente de trânsito. Ao invés de um Fusca e de uma Brasília, é uma Mercedes e uma BMW. Dos últimos modelos que nós nem sei quais são. Então você mudou a localidade, você mudou, né, foi para uma área de alto padrão, aí um acidente simples de trânsito, uma colisão simples de trânsito, pode envolver cifras milionárias. Um par de retrovisor, um par de farol de um veículo desse, passa das casas das dezenas de milhares de reais. E você pode ter uma demanda, você imagina, foi a lataria de um deles ali que ficou mais danificada. A mesma coisa, quebrou o retrovisor, quebrou o farol, arranhou. Custo da reparação, 100 mil reais. 80 mil reais. Do ponto de vista econômico, isto é tido como uma pequena causa? Não, porque pequenas causas, eu fiz uma menção que era 20, agora 40 salários mínimos. Então, no critério econômico, quando se fala pequenas causas, critério econômico, isso não seria tido como uma pequena causa. Mas a Constituição quis dar um passo além. A Constituição quis falar assim, olha, mas agora eu quero que crie um juizado que tenha uma lógica de pensar diferente. Que o critério não é econômico. O critério é a complexidade da causa discutida. E o legislador vai regulamentar o que é causa simples e o que é causa complexa. Sendo causa complexa, está fora. Sendo causa simples, está dentro. Pouco importa o valor. O critério econômico não tem a ver com a complexidade. O critério da complexidade não tem a ver com o econômico. São dois critérios em paralelo. Então, essa causa, cujo valor seria ali, vou botar 80 mil reais, ela é simples do ponto de vista não econômico, do ponto de vista da complexidade jurídica, é um acidente de trânsito. O que diferencia um acidente de trânsito envolvendo um Fusca, uma Brasília, e uma Mercedes e uma Ferrari? Só o valor. Porque a complexidade é a mesma, a análise é a mesma, é o mesmo código de trânsito que vai ter que analisar. As mesmas normas, o mesmo aspecto fático que vai ter que analisar. A demanda pode ser idêntica, só envolvendo sujeitos distintos, carros distintos. Mas a complexidade jurídica, ela é absolutamente a mesma. Ao meu ver, era para ter dois tipos de juizados distintos quanto à matéria. Um que leva em consideração o critério econômico,
o outro que leva em consideração a complexidade. É assim que estamos? Não é. Não é. Nós só temos aqueles juizados que eu mencionei para vocês. Agora, presta atenção que eu vou falar aqui. Não teria problema o legislador tratar esses dois tipos de juizados distintos como sendo um juizado só. Não teria problema. Se ele tivesse feito um bom trabalho, se ele tivesse analisado essas competências, esses critérios de maneira adequada. E é aqui que está o problema. O problema não está em ter uma lei apenas, longe disso. Porque uma lei apenas disciplina um juizado civil e outro juizado criminal. Não tem problema nenhum nisso. Uma lei apenas poderia disciplinar o juizado civil com a competência econômica, juizado civil com a competência material. A complexidade. Mas não foi bem isso que foi feito. Se vocês pegarem, e é aqui que está o grande drama, por isso que eu dou esse passo atrás para tratar da Lei 7244. Que na Lei 7244 só tinha o critério econômico. Pequenas causas é o critério econômico, até falei, lá era 20 salários mínimos. Se vocês pegarem a Lei 7244 de 84, que está disponível na internet, só colocar o número, e abrir o navegador e colocar do lado, a janela do lado, da Lei 9.099 de 95, os senhores verão que é praticamente a mesma lei. O legislador, naquela época, ele fez o que hoje nós entenderíamos como um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele copiou, colou. Alguém lá deve ter pensado assim, olha, tem que criar um juizado novo, tal de juizados especiais. Mas nós já temos um juizado de pequenas causas. Vamos tratar tudo junto. Deixa que eu faço, assim, um jeito bom de fazer. Copiou a Lei 7244. É aqui que está o problema. O legislador ordinário, ao disciplinar o que na Constituição me parece claramente serem duas coisas distintas, ele disciplinou tudo isto junto, até que nem tem problema, mas ele não criou um capítulo para cada. Ele não diferenciou de um modo adequado. Ele pegou como parâmetro uma lei anterior, que seria revogada, e que tratava tão somente do aspecto econômico. E a complexidade não é sinônimo de pequenas causas. Então, a grande questão aqui, nós temos dois critérios determinadores da competência dos juizados. Lembra da aula de competência que nós tivemos lá em, 2 anos atrás? Quase isso. Quase 2 anos. 2 anos atrás, né? Quando nós nos conhecemos, nós vimos que são alguns critérios que determinam a competência, de um modo geral e amplo, né? Matéria, pessoa, função, valor da causa e território. Matéria, pessoa, função, valor da causa e território. Os 3 primeiros, matéria, pessoa e função, são competência absoluta, né? Valor da causa e território, competência relativa. E diferenciamos um do outro e tudo mais. Isso lá na teoria geral do processo, para todo o processo. Aqui nós estamos vendo um critério especial, né? São critérios próprios dos juizados especiais. E eu várias vezes falava isso para vocês. Calma, juizado especial está no nome, é especial, é diferente. Então nós temos critérios específicos dos juizados especiais. Critérios especiais, podemos chamar. Nós temos 2 critérios que determinam a competência do juizado. Um deles é o que podemos chamar de pequenas causas, que é o aspecto econômico. E o segundo deles é a menor complexidade, o que na Constituição chama causas cíveis de menor complexidade. Como aqui a gente só vai tratar de causa civil, não vamos tratar de causa penal, então podemos tirar causas cíveis, né?
critério é a menor complexidade, que é a menor complexidade jurídica, a menor complexidade da questão jurídica discutida. Fiquem no exemplo que eu dei, acidente de trânsito. Pouco importa o valor. Então, pequenas causas, a princípio, qualquer demanda abaixo de um certo valor, você pode demandar pelo critério econômico, porque é pequena causa. Então, 40 salários mínimos, qualquer causa, a princípio, a lei vai tirar depois, né? Mas, quanto à análise dos critérios, no critério econômico, pouco importa a complexidade. No critério da complexidade, pouco importa o critério econômico. E como eu lhes disse, o problema está no fato de o legislador ter copiado uma lei que tratava apenas do critério econômico. Porque quando o critério é apenas econômico, vamos voltar então lá para a Lei 7244 de 84. Quando o critério é apenas econômico, faz sentido o legislador prever um dispositivo, como tinha na Lei 7244, e como tem na lei atual, mas lá atrás fazia sentido, agora não faz sentido. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando o critério é apenas econômico, faz sentido o legislador falar assim, olha, se a causa que você estiver discutindo for acima do valor que eu estou tratando aqui, lá atrás era 20 salários mínimos, lembra? Então, sendo até 20, não tem discussão. Acima de 20, eu poderia dizer para você que você não pode tratar aqui, né? Mas eu nem vou dizer isso, eu, legislador. A causa é de 20 salários e meio. A causa é de 21 salários, passou do teto, né? Mas eu mesmo assim vou deixar você discutir aqui, desde que você renuncie o que exceder. Então você só vai poder levar no máximo os 20 salários mínimos, que é o teto máximo. O que ultrapassar isso, você não vai poder discutir aqui. Você está renunciando. Essa foi a opção política do legislador lá em 84 e que foi mantida em 95. Essa opção política, ela não tem problema nenhum quando o critério é econômico. Porque quando o critério é valor, você pode abrir mão de certo valor. Problema algum. Mas atualmente, isso está no artigo, esse problema que eu estou relatando, está no artigo 3º, parágrafo 3º, salvo engano. Deixa eu abrir aqui a lei do juizado. Exatamente. É o artigo 3º, parágrafo 3º. Espera que eu tenho que especificar aqui. Da lei do JEC, que é a lei 9.099 de 95. A opção pelo procedimento previsto nesta lei, e esta lei tratou tanto do critério econômico quanto do critério material, tanto das pequenas causas quanto da menor complexidade. Então, a opção pelos juizados especiais importa em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido nesse artigo, excetuada a hipótese de conciliação. E qual foi o limite econômico estabelecido nesse artigo? 40 salários mínimos. Isso está no artigo 3º, inciso 1º do juizado, da lei do juizado. Artigo 3º, inciso 1º da lei do JEC. Causa de até 40 salários mínimos. Então, tirando a conciliação, você está renunciando que ultrapassar os 40 salários mínimos. Aí, naquela causa de um acidente de trânsito, que é simples do ponto de vista jurídico, e que gerou um dano lá, quanto foi que eu falei, 60 mil? Gerou um dano elevado, mas não é porque a complexidade é elevada. É porque o valor econômico envolvido é elevado. Você troca uma Brasília por uma Ferrari, último modelo. Então, o dano que ocasionaria numa Brasília R$500, R$600, a troca do par de retrovisor, pode ser que neles leve R$40 mil. Mas a complexidade jurídica é a mesma. Qual é o problema aqui? A lei pegou
dois critérios distintos e tratou como sendo uma coisa só. Então, se você na prática vai hoje, nos juizados, levar essa causa com valor de 60 mil reais, mas ela é simples juridicamente, você vai encontrar muita dificuldade. Vai encontrar muita dificuldade. Porque o juiz vai dizer que pelo artigo 3º, parágrafo 3º, você não pode demandar no juizado. Ou até pode, mas está abrindo mão do que exceder aos 40 salários mínimos. Isso não faz sentido. Essa interpretação, ela mata o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal. O legislador, ele aniquilou, ele diminuiu uma potencialidade que era para ser maior ainda. Por que ele fez isso? Não é porque ele tratou numa lei só. Ele podia ter tratado numa lei só. É porque ele não separou. É porque ele copiou uma lei que já existia tendo um critério. E essa mesma lei tendo um critério passou a ter 2 critérios. Ele só mudou o número da lei praticamente. Ele não fez adaptações devidas. E ao fazer isso, ele, ao invés dele aumentar a potencialidade do 98.1, ele diminuiu. Então, quando o legislador diminui uma potencialidade, um direito fundamental, porque isso tem a ver com acesso à justiça, né? É possível até que a gente venha falar que essa interpretação ela é inconstitucional. Inconstitucional, não faz sentido. Ok? Eu posso dar outros exemplos para mostrar esse fato que é o legislador ter copiado a lei anterior. Vou ver se eu acho aqui. O legislador de 95, aqui é apenas curiosidade. Não, essa é apenas curiosidade. A outra que eu vou falar é uma tristeza também. É uma tristeza também. Ó, artigo 52, inciso 1º da lei do JEC. Está previsto lá, ó. As sentenças serão necessariamente líquidas e devem conter a conversão em BTN, bônus do Tesouro Nacional. É uma lei de 95, é a lei 9.099 de 95, que determina, então, a conversão do valor no índice, que é o índice chamado BTN, bônus do Tesouro Nacional. Então, você condenou lá 3 mil reais. Geralmente vem entre parênteses, tantos BTNs. Ou às vezes ou não vem. O nego anda para essa norma aí. Por quê? O detalhe é que a lei é de 95, mas o plano real, que é de 94, acabou com o BTN. Então, o legislador, em 95, determinou a conversão do valor no índice econômico equivalente, e esse índice não existe mais. Ele fala ali, BTN ou índice equivalente. Não tem nem BTN nem outro índice com essa finalidade. Então, veja como é que o legislador está desatualizado. Mas por que ele fez isso? Porque lá em 84, meus amigos, que foi a lei que ele copiou, lá tinha. Então, outra coisa que fazia sentido em 84, não faz sentido em 95. Isso aqui, do ponto de vista processual, não tem relevância não, mas deixa claro como é que o legislador copiou e colou. Como é que ele não fez a devida parametrização. Ele não atualizou a lei. Então, essa lei de 84 é boa. Era boa. Vamos aproveitar ela. Vamos aproveitá-la. Mas vamos aproveitá-la, né? Já há quem diga aí que nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma. Ok. Pegar bons exemplos, é claro que é uma boa atitude. Só que você não pode fazer plágio, né? Você não pode copiar e colar e pronto, acabou. Numa construção acadêmica. Os senhores vão ver isso, se é que já não estão vendo, no estudo lá da monografia, TCC, sei lá. Isso agora voltou a ser monografia para os senhores, né? Enfim. Quando o legislador vai fazer uma lei, mal comparando, a lógica é a mesma. Você pode copiar o sentido da lei anterior, mas fazendo as devidas atualizações. Então você olha para aquela lei e fala assim, vou pegar ela na estrutura dela, mas ela trata apenas do critério econômico. Eu tenho que me preocupar com o critério da complexidade. Artigo 98, inciso 1º. Eu tenho que tratá-los de modo diferente. E o que o legislador fez foi incluir esse critério econômico no meio dessa lei
e ele perde um pouco de sentido, porque a lei ela foi criada para o critério econômico. Mesma coisa ali o BTN, a lei está dizendo que tem que converter em BTN, porque lá em 84 tinha BTN, então essa era uma ordem para o seu tempo. Agora aqui em 95 não tem mais. Claro que eu vou tirar isso fora. Claro que eu vou tirar essa prisão, vai ficar feio para mim. Isso vai deixar claro que eu não me atualizei. Não fizeram isso. E aí vamos voltar a dar um outro exemplo. E para quem chegou depois, não sei se chegou alguém depois, eu acho que sim, aumentou bastante o quórum. Nós estamos vendo a falta de sentido, a incongruência da Lei 9.099 de 95. E eu dei alguns exemplos. O outro exemplo que eu vou lhes dar, então olha só, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, é o recurso extraordinário. Na aula acho que na aula mesmo de competência, que eu fiz menção ainda há pouco para vocês aqui, eu costumo colocar no quadro a estrutura organizacional do Poder Judiciário brasileiro. Então, boto lá STF, STJ, TRT, TRF, e eu trato do sistema do juizado separadamente. E eu faço menção que todos os tribunais intermediários brasileiros, eles sobem na direção do STJ. E depois vai do STJ para o STF. Só que os juizados especiais eu coloco em separado, porque os juizados especiais eles vão diretamente para o STF. Eles não passam pelo STJ. E o problema está aqui, está nessa lei. Porque a Lei 9.099 de 95, ela trata quanto aos recursos, e eu não posso falar muito de recurso aqui, porque os senhores não viram recurso ainda. Né? Verão recursos no próximo semestre. Eu vou fazer apenas uma noçãozinha geral aqui. Ela tem capítulo, ela trata do recurso em face da sentença, ela trata do recurso em face da sentença, que é, eu não sei se eu vou conseguir aqui, deixa eu ver. Não. Vamos assim dizer, é parecido com a apelação. Eu queria botar um símbolo de semelhante. Não botei. E ela trata dos embargos de declaração, que tinha uma distinção, nem tem mais. Mas aí, no próximo período, os senhores verão. Né? Então, como ela é uma lei especial, ela tratava dos recursos que eles teriam de diferente no sistema. Né? Primeiro recurso, que todo mundo chama de apelação, o que no sistema tradicional é a apelação, eles chamaram de recurso em face da sentença. Você pode dizer é como se fosse uma apelação, mas o prazo é diferente, por exemplo. O prazo não é 15 dias, são 10 dias. Não leva para julgamento de desembargadores, mas para uma turma recursal. Então é parcialmente distinto. Não dá para aprofundar muito mais do que isso. Os embargos de declaração, eles também tinham um efeito distinto em relação ao Código de Processo Civil. Muito rapidamente, tá? Os embargos de declaração no CPC, eles interrompem o prazo do outro recurso. Então você embargou, o prazo do outro recurso zera, é interrompido. No juizado especial civil, na redação primitiva, agora acabou, mas na redação primitiva não era interrupção, era suspensão. Então você embargou o prazo do outro recurso, então veio uma sentença. Você pode embargar ou pode oferecer recurso em face da sentença. Você embargou no 5º dia. Aí teus embargos foram julgados. Você vai interpor agora o recurso em face da sentença. Como é que era inicialmente? Se você já gastou 5 dias para embargar, você continuava contando 6º, 7º, 8º, 9º e 10º dia. Você contava o prazo do outro recurso pelo tempo que faltava, porque a lei previa que a interposição dos embargos suspendiam. Isso agora caiu por terra, porque o CPC de 2015 mudou essa lei do juizado, e lá
também agora está constando interrupção. Então, quanto aos recursos, era isso que a lei tratava. É isso que a Lei 9.099 de 95 trata. Por quê? Porque era isso que a Lei 7244 trazia. Aí você pode pensar assim, então não teve problema nenhum, né? Teve um problema enorme. Porque a Lei 7244, ela é de 84. Se ela é de 84, ela é anterior à Constituição de 88. E até a Constituição de 88, só existia um tribunal superior, que era o STF. Então, tudo que saía das causas cíveis ia para o STF. Então, as decisões da turma recursal ia para o STF. A Lei 9.099 de 95 nada tratou sobre o recurso em face da decisão final do sistema. Então, o recurso em face das decisões da turma recursal. Ela nada tratou, logo vai para o STF. Só que a Constituição de 88, ela criou o STJ. E lá no artigo 105 da Constituição, quando trata do STJ, tem a previsão do recurso especial. E como a lei nada falou, vai para o STF. Não apenas o fato da lei nada ter falado, tá? Aqui vamos fazer também a meia-culpa com o legislador. Seria necessário uma mudança na Constituição ou no sistema da lei para que o recurso especial pudesse chegar até o STJ. Tá? Mas aí eu não posso me aprofundar muito aqui, porque demanda conceitos que os senhores verão em Processo Civil 3. Mas me parece elementar o fato de que a omissão do legislador em nada disciplinando, porque eu tenho muitas minhas dúvidas, que o legislador deixou de falar qualquer coisa sobre o recurso especial, que foi criado pela Constituição de 88, porque seria uma outra análise de constitucional. Muito pouco provável. Aqui é mais assim como o BTN, é mais um indício de que ele simplesmente não se atualizou. Ele não olhou para a Constituição e falou assim, e temos aqui um novo tribunal, um tribunal superior, que está acima aqui do sistema dos juizados. Como é que as causas vão chegar lá? Porque o STJ foi criado para desonerar o STF, para tirar causas do STF. E as causas dos juizados permanecerem no STF não faz o menor sentido. Isso mostra uma falta de trato, falta de bom trato legislativo. Tá? Então, essa é uma primeira análise evolutiva, claro. E depois da Constituição, veio a Lei 9.099 de 95, como eu já coloquei ali para vocês. Como eu acho que o quórum hoje está maior, eu vou dar uma colher de chá e vou repetir aqui as leis. Quando eu boto LGEC, é a lei do GEC, Lei 9.099 de 95. Depois veio a lei do GEF, que é a Lei 10.259 de 2001. LGEF, Lei do GEF, Lei do Juizado Especial Federal. Depois veio a Lei do GEFP, Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é a Lei 12.153 de 2009. Sempre vou colocar LGEC, LGF e LGFP para ganharmos tempo. Tá? E aí, com o passar do tempo, quer dizer, em 95 veio a Lei do GEC, como nós vamos passar a ver, inclusive, adiante aqui. E em 2001 veio a Lei do GEF para tratar do juizado quando a União é sujeito passivo. E por vir a Lei do GFP, como eu já falei, para causas em que o Estado / municípios e as suas autarquias sejam sujeitos passivos. Tá? Então, a distinção do GEC, do GF e do GEF não é quanto ao critério objetivo, é quanto ao critério subjetivo. Quem é sujeito passivo? O Paulo Velamestre, isso realmente é vergonhoso para o legislador. Mas por que, uma vez sabendo disso, não se conserta o que está errado? Paulo. Pois é, não sei também. Eles têm outras preocupações lá para se tratar, para resolver. E todo mundo sabe disso, não se conserta. Eu estou contigo também, concordo. Concordo plenamente.
Já passou da hora de vir uma reforma para ajustar isso aí, né? Aliás, nós temos diversos probleminhas aqui no critério, na questão dos juizados, que você vê que foi algo mal feito mesmo, foi serviço de porco, sabe? Bem nessa lógica de copiar e colar, fica evidente que é copiar e colar, e que você realmente podia resolver com uma canetada, com um projeto de lei para resolver. Concordo plenamente contigo. Então aí nós temos dois problemas, né? O de fazer mal feito e de não consertar. O porquê que não consertam eu não sei muito bem te dizer, mas é algo que é fácil de consertar, tá? Bom, então, meus amigos, para encerrar esse primeiro tópico, eu quero recordar aos senhores, e isso tudo nós já vimos, está ali no chat para vocês, é só para fazer um fechamento desse item. Nós temos duas competências sobre os juizados previsto na Constituição Federal. Competência entendido como, tecnicamente, aquela delimitação da jurisdição. O Constituinte falou que o juizado pode exercer jurisdição nessa e naquela hipótese. Qual hipótese? Ele utiliza a expressão pequenas causas. E por que ele coloca lá no artigo 24, inciso 10 da Constituição Federal, aspas, pequenas causas? Por que ele faz isso? Porque nós já tínhamos uma lei que era um sucesso, que implementava o juizado especial das pequenas causas. A Lei 7244 de 84, cujo critério era exclusivamente econômico. Lá em 84, causas de até 20 salários mínimos. Aí depois a Lei 9.099 veio em 95 e repetiu esse sistema que era um sucesso, só aumentou de 20 salários mínimos para 40 salários mínimos. Veja, isso aqui é uma atualização. Em 95, o legislador atualizou, porque ele percebeu, olha, para minha sociedade lá em 84, pequenas causas eram 20 salários mínimos. Para minha sociedade mais desenvolvida agora em 95, eu já posso aumentar. Já posso considerar como pequenas causas até 40 salários mínimos. Veja, isso é uma atualização. Aqui ele atualizou, mas não fez isso nas outras partes, tá? E a Constituição, ela também trata dos juizados, sistema dos juizados, no artigo 98, inciso 1º, quando ela fala em causas cíveis de menor complexidade. São duas competências distintas, são dois critérios distintos. Se nas pequenas causas o critério é econômico, nas causas cíveis de menor complexidade, o critério é material, é a complexidade jurídica discutida. E nós já mencionamos que eles são independentes. Nós podemos ter pequenas causas, critério econômico, mas que seja de uma complexidade jurídica enorme. E nós podemos ter uma elevada causa, uma causa acima do limite que o legislador trata. Pouco importa se é 20, se é 40, se é 60, mas está acima do que ele denomina como pequenas causas, mas que é uma complexidade jurídica diminuta. Então nós podemos ter uma alta complexidade para uma baixa causa, e nós podemos ter uma baixa complexidade para uma elevada causa, quanto ao critério econômico, porque eles são realmente critérios independentes. E qual é o grande drama que nós temos? O legislador disciplinou, regulamentou esses dois critérios distintos em uma mesma lei, que é, essencialmente, 95% cópia literal da lei anterior, que era a Lei 7244 de 84, e que tratava apenas do critério econômico. Então, ele, ao disciplinar o critério material, causas cíveis de menor complexidade, numa lei que tem como base, como espírito, como essência, o critério econômico, ele acabou diminuindo o potencial da Constituição, e aí vai ter mesmo quem vai dizer que isso é inconstitucional. Não é que a lei é toda inconstitucional, é que essa restrição ao critério material seria inconstitucional. Como eu mencionei ali para vocês, em cima, o artigo 3º, parágrafo 3º, ele prevê que o demandante está abrindo mão do que passar 40 salários, do que passar o limite, 40 salários mínimos.
Isso só faz sentido no critério econômico. No critério material, como nós vimos, são independentes, não faz o menor sentido. Causa simples discutindo 100 mil reais, quando você vai ao juizado, você quer os 100 mil reais. Não é para o juiz dar uma rasteira no final e falar assim, julgo por acidente todo o seu pedido. Tudo que você pediu, tu vai levar. Mas como aqui só tem um limite de 40 mil, você só vai ficar até os 40 salários mínimos. Isso é uma rasteira. Né? São critérios distintos. Era isso que eu queria ver com os senhores nessa primeira parte. Tá ok? Então está encerrada essa primeira parte. Deixa eu ver se algum dos senhores tem alguma dúvida. Podemos seguir. O Paulo participou lá em cima, já respondi, né? Tudo tranquilo? Podemos ir? Tem alguém mais aí?